Nossa penúltima mensagem nessa série é Preciso Saber Viver, Sabedoria de Salomão para Desafios Cotidianos. Semana que vem é a nossa última mensagem. Convido você para acompanhar conosco, estar conosco. E hoje nós vamos falar uma música bem conhecida. A mensagem se chama Eu Sou de Ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. O perigo de viver em busca de uma falsa visão de amor. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre prazeres e amor. Falar de amor nos dias de hoje é algo muito complicado. Porque nós temos dois extremos sendo propagandeados. Nós temos um extremo que é a idealização do amor. É aquele amor dos filmes, das novelas, dos seriados, né? E cá entre nós, eu não tenho nada contra esse tipo de filme. Eu leio, lá em casa é o contrário, eu que vejo filme, seriado Água com Açúcar, assim, leio eu leio esses livros bem Água com Açúcar, não tem nenhum problema. Mas é aquela coisa assim, né, meio idealizada, platônica, aquele amor fulminante, aquela coisa assim, está em todos os lugares, né? A Rachel e o Ross, a Lana e o Clark, lá no Bridgerton, em tudo quanto é lugar, essa série, assim, essa série, esses livros, essa paixão fulminante, lá Romeu e Julieta, que se repete, vai trocando os nomes, mas essa coisa do amor idealizado, aqueles romances que realmente arrebatam fôlego e tudo. Mas esse amor não pertence à vida real. Né? Todos nós já temos idade suficiente para saber. Não significa que a gente não se apaixone. Mas ninguém vive naquele estado de paixão maluca, apaixonada, arrebatadora o tempo inteiro. O segundo extremo é a banalização do amor e a busca hedonista do prazer. E aí é interessante porque, e cada vez mais eu acho que está pior, a nossa sociedade tem desacreditado do amor, ao mesmo tempo que parece que se acredita tanto. E aí tem até alguns seriados, alguns realities do pessoal, tem alguns que são inassistíveis por padrões morais totalmente decaídos, mas a gente sabe o que acontece, às vezes, assim, de comentário e tal. E é assim, é feito para todo mundo pegar todo mundo, e todo mundo fingindo que é descolado, que não sente nada, que não sei o que lá. Mas aí você vai ver essas pessoas depois, e você conversa com as pessoas na rua, as pessoas estão destruídas. Elas estão quebradas, elas estão feridas, porque ninguém é tão descolado assim, ninguém é tão desapegado assim. E aí o que você mais encontra, seja no seu trabalho, seja na universidade, seja na família, pessoas que falam, eu não acredito mais que eu vou achar alguém, não sei se é possível, eu já me decepcionei tanto, eu já me feri tanto, eu já me abri, já sofri, as pessoas me traíram, as pessoas me fizeram mal. E a gente encontra muita gente assim. Eu encontro muitos amigos que desistiram. Porque falar, está muito difícil, ninguém mais quer nada sério. Escuta as pessoas da rua, no metrô, no ônibus, é isso que as pessoas falam. Ninguém quer nada sério, ninguém quer compromisso. E aí, nesses dois extremos, que são muito malucos, né, porque as pessoas na vida real estão tão decepcionadas que vão para a ficção. E aí ficam pensando na ficção. Essa conta não fecha. Não fecha. Né? E é um pouco o que essa música nos mostra. E essa música ela tenta vender essa ideia descolada, né? Já Sei Namorar, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brown, os famosos tribalistas. E a música, a parte publicável dessa canção, a parte falável numa celebração, diz: não tenho paciência para televisão, eu não sou audiência para a solidão, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juízo. Se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. E esse é o grande brado da nossa geração. As pessoas querem ser felizes. E o mais irônico é que as pessoas querem ser tão felizes que estão cada vez mais infelizes. É um amor tão idealizado, é um relacionamento tão idealizado que nada real serve, porque nada real chega aos pés daquilo que a gente idealiza. E aí a gente então se entrega, geração se entrega para essa busca de prazeres, essa busca hedonista, essa busca de sentir algo. E o mais triste
É que a pessoa que quer sentir coisas, seja por entorpecentes, seja por drogas, seja por bebida, seja por aventuras radicais, seja por amores e relacionamentos um atrás do outro, essa pessoa vai sentindo cada vez menos, 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 menos. A gente está falando de amor, mas essa música mostra a busca por felicidade e aponta esse caminho vazio que é a busca por prazeres. E aí você fala, pô, mas Salomão é uma figura bem controversa para falar de amor, né? Salomão, Primeiro Reis conta que, embora sábio e temente a Deus, ele se perdeu e teve 700 mulheres e 300 concubinas. Aí você fala, esse cara quer 700 esposas e 300 concubinas. Esse cara quer falar de amor? E aí, primeiro, né, a gente precisa lembrar que ele vivia numa sociedade onde ele era o rei, e o rei tinha autorização para ser polígamo. Existia uma ideia de que, até mesmo em Israel, de que o rei precisava perpetuar a sua descendência, então quanto mais filhos ele tivesse, mais importante seria e tal. E Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres, mas a gente vê que nunca foi o plano de Deus, porque nem Davi nem Salomão tiveram pais. Davi teve uma família horrorosa, Davi foi um pai horrível, um marido péssimo, teve problema com vários filhos, relacionamento entre os irmãos. Davi, embora o homem segundo o coração de Deus, foi um cara que para a família muitas vezes nos mostrou o que não fazer. E Salomão, com toda a sabedoria, com todo o temor a Deus, mesmo assim, se deixou levar e se enroscou com as mulheres. Então, isso é uma coisa interessante. E aí a gente precisa lembrar que o propósito de Deus sempre foi revelado lá no Éden, e depois no Novo Testamento, o casamento monogâmico. Um homem com uma mulher, com fidelidade, dentro da estrutura, da moldura, da proteção do casamento. Mas, voltando a falar sobre isso, historicamente a igreja tem tido muito problema e trata muito mal questões relacionadas a prazer. E aqui eu estou falando prazer em todas as áreas. O prazer que vem da alegria, o prazer que vem de coisas boas, de uma comida boa, de uma bebida boa, prazer sexual, prazer em várias áreas. A igreja lida muito mal com prazer, como se fosse até pecado sentir prazer. E a pergunta que fica é, será que o prazer em si é errado? Será que o crente ter alegria, desfrutar da vida, curtir a vida? Tem um filme dos anos 80 que é muito famoso, né, com Matthew Broderick, Curtindo a Vida Adoidado, era um clássico da sessão da tarde, né? Será que curtir a vida adoidado é pecado? Será que o crente é aquele que tem que sofrer? Será que o crente é aquele que tem que ficar cabisbaixo? Né? Tem uma ideia aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, Salomão, o Kohelet, o sábio, o mestre, lá em Eclesiastes 9, do 7 a 9, ele diz algo muito interessante. Hoje são só 2 versículos, eu tenho lido tantos trechos e hoje são 2 versículos. Olha o que ele diz. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Crente obedece esse versículo. Coma com alegria a sua comida. A famosa máxima. Crente não bebe, mas come, que é uma tristeza. Né? Essa semana saiu uma notícia que meu pai mandou para a gente, de um cara que foi expulso do ragazzo aí, porque estava lá, coma à vontade, ele comeu 15 pratos. Aí pediram para ele se retirar. Né? E agora ele foi contratado pela própria marca para fazer propaganda para eles. Tem gente que leva a sério isso aqui. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Salomão diz aqui, desfrute a vida. Ter prazer não é pecado. Olha, ele fala 5 conselhos para nós. Primeiro ele diz, coma a sua comida. Depois ele diz, beba o seu vinho. Use roupa de festa. A gente falaria roupa de gala. Lave a cabeça com óleo, ou lave a cabeça com o melhor produto, melhor shampoo, melhor condicionador, perfumado. E por último ele diz, desfrute a vida com a pessoa que você ama. É interessante porque tem uma ironia de Salomão, que ele fala o seguinte, a vida é sem sentido. E muitas vezes ele falou, na semana passada, a gente até mencionou isso, na retrasada também,
que às vezes a gente tenta seguir um padrão e a gente vê o justo se dando mal e aquele que é ímpio se dando bem. E Salomão fala, olha, desista de procurar. Na ironia, ele está dizendo o seguinte, nas inconsistências da vida, se Deus te deu o privilégio de ter, desfrute. Lembre que nós dissemos algumas semanas para trás, de que nem sempre ter as coisas e saber desfrutar anda de mão dada. Às vezes a gente tem, mas não sabe desfrutar. E se Deus te deu, e te deu a capacidade, o privilégio, o presente de desfrutar, desfrute. Tem gente que entra numas noias, e eu falo que crente, infelizmente, né, crente é o bicho mais propenso a ter umas noias na cabeça, assim. A gente entra numas... Porque a religião, a visão religiosa, ela é muito cruel. E ela vai botando peso e culpa, e culpa, culpa. Então, o crente antigo, o bom crente, ele acha que Deus está sempre sério, carrancudo, sisudo. Então, a gente não pode ser feliz, a gente não pode ser engraçado, a gente não pode ser... Veja como a gente tem dificuldade de pensar que uma pessoa bem-humorada pode ser espiritual. A gente acha que o espiritual é sempre aquela pessoa séria, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa que sempre está pensando nas coisas assim mais elevadas. E aí... Espera que o iPad desligou aqui. A gente acha que aquele que é alegre, que é feliz, não leva muito a vida a sério, Deus não se agrada. Agora, veja só, Salomão está dizendo, se a vida é incoerente, isso não é problema seu. Se Deus te deu, desfrute. Aí vem a segunda noia do crente, né? A gente fica assim, poxa, é importante abençoar o reino? Claro que é. É importante ter consciência? Claro que é. É importante lutar pela justiça? É claro que é. Mas tem gente que entra numa paranoia, às vezes, que é o seguinte, não, eu não posso ir no restaurante, eu tenho que doar todo o dinheiro que eu tenho para missões. Não, eu não posso enviar, tem tanta gente sofrendo. E quase como se tivesse... Eu creio que Deus chama umas pessoas com um dom especial para serem muito abnegadas, num nível assim, muito especial. Gente que abre mão e tal. Claro, todos nós temos que ser generosos, todos nós temos que pensar no próximo, todos nós temos que ter consciência da necessidade. Isso é fato. Mas isso não significa que se Deus te deu, você não possa desfrutar, porque isso também honra a Deus. E aí que está a grande coisa, que ele fala assim, olha, pois Deus já se agradou do que você faz. Desfrute, porque Deus já se agradou. Você fala, como é que Deus já se agradou? E aí, por que Deus se agradou? Porque nós, na classificação de Salomão, estamos na classificação daqueles que são justos, daqueles que procuram viver a vida debaixo do temor do Senhor. Então, pensando nisso, vivendo debaixo do temor do Senhor, vivendo debaixo da graça de Deus, da justiça de Deus, da sabedoria, da horma, da sabedoria de Deus, Deus já se agradou de nós. E mesmo assim Ele nos deu esse privilégio de desfrutar de comida, de bebida, de roupa de festa, de dias de festa. E aí que é a ideia de que nós honramos a Deus quando nós desfrutamos daquilo que Deus nos dá. A mensagem de Salomão é muito clara. Se Deus está no controle, nós cremos que Deus está no controle. Se Deus é o dono da vida, o dono da história, nós cremos que Ele é. E Ele nos dá dias bons, Ele nos dá recursos, Ele nos dá momentos de felicidade. Aproveitemos, porque isso honra a vontade de Deus. E aí o que acontece, né? A vida cristã, muitas vezes austera, que eu estou falando, que é vista com muita seriedade, com muito peso, as pessoas levam isso porque há um entendimento errado da realidade. O que a gente acha? A gente é ensinado, como um bom crente, de que o que importa para Deus são coisas espirituais. Então, Deus só quer saber de evangelização, de pregação, de adoração. E as coisas físicas naturais são menores, são inferiores. Deus não se importa. Às vezes, Deus nem gosta. Então, o que acontece? O crente ele é ensinado ano após ano, dia após dia, no sistema religioso, de que as coisas... O que é o espiritual? Orar, ler a Bíblia, fazer jejum. Mas a gente não aprende no sistema religioso que comer uma boa refeição, e o Gabriel hoje fez um almoço gostoso lá na casa dele, mandou foto para passar a inveja nos outros, é tão espiritual quanto.
Que a gente preparar uma comida e comer aquela comida com uma boca boa, como dizia minha avó, nossa, come com a boca boa. Sabe que você come cantando lá em casa, assim, quando a gente gosta, a gente come cantando. Isso é espiritual também. Que a gente celebrar um dia de festa em família, com amigos, agradecer o que Deus tem feito, é tão espiritual quanto o dia de oração, de dedicação, de consagração. Porque Deus não fez só as coisas espirituais, Deus também fez as coisas naturais. Só que a gente tem um sistema herdado da platonização, e aí nós temos que falar da história da igreja, de que as coisas espirituais são mais importantes e as coisas daqui são menos importantes. Que Deus se agrada, a pessoa fala, né? Eu queria trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é trabalhar dentro da igreja. Mas ela acha que o serviço em casa, o educar o filho, o cuidar dos pais idosos, o abençoar o próximo, o cuidar das pessoas com necessidade, ela acha que isso é menor. O dia a dia, a rotina. E ela não entende que tudo na nossa vida foi feito para glorificar a Deus. Inclusive, os hormônios, as situações que nos dão prazer, alegria. E eu não vou me arriscar aqui a dizer o nome dos hormônios e tal, você talvez saiba alguns, eu sei alguns, mas que os médicos falam, olha, quando você faz exercício físico, o seu corpo produz um hormônio que te traz felicidade. Quando você atinge uma conquista, algo que você queria, o seu cérebro produz algo que te dá alegria, felicidade. E isso foi Deus que também fez. E a gente vive nessa dicotomização de que não, a vida aqui de Deus é a vida espiritual, a vida aqui de baixo é um sofrimento que eu tenho que passar até chegar lá no céu, que eu vou ser um espírito. A gente fala, porque Jesus quer a sua alma. Não, Jesus quer tudo seu. Por isso que Salomão fala de coisas muito rotineiras, como a sua comida, beba o seu vinho, use a sua roupa de festa. Viu, mulherada? Não tem nada ruim se arrumar, se preparar, comprar uma roupa bonita. Homens também, por favor. Lavar bem a cabeça, se perfumar, passar um perfume bom, um creme bom, para desfrutar da vida com as pessoas a quem amamos. Aqui ele está falando do cônjuge. E é claro, Salomão é um homem numa sociedade muito patriarcal, mas é claro que tudo que ele fala sobre a mulher serve da mulher para o homem. Você está falando do cônjuge, desfrute a vida com a pessoa que você ama. Ou com as pessoas a quem a gente ama, nossos filhos, nossa família, nossos irmãos, nossos amigos. As coisas da vida física podem e devem agradar a Deus e nos dar alegria. Aliás, isso honra a visão da criação. Deus criou todas as coisas nos 7 dias da criação, nos 6 dias. No 7º ele descansou. A gente não sabe se foram dias, se foram eras. O importante é que o texto nos conta que Deus criou. Ele criou a embalagem e ele criou o conteúdo. Ele criou a redoma e criou aquilo que preenche. Criou os céus, criou os astros. Criou o mar, criou os peixes. Criou a terra, os animais terrestres. E quando ele terminou de criar a humanidade, ele disse que tudo era bom. Quando nós desfrutamos da criação, nós estamos honrando a criação boa que Deus fez. Deus não criou só espíritos e o diabo criou a parte material. Existe uma mitologia que fala do demiurgo, que é um Deus inferior, e aí sim, olha como que isso vem da ideia. O Deus verdadeiro criou só a parte espiritual, e o demiurgo, que é um Deus menor, um Deus inferior, criou a parte material. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho, isso é mitologia. Só que o evangelho em alguma hora se esbarrou com isso. E aí nós pegamos essa ideia, não, a criação, Deus criou coisas reais, físicas, carne, comida, bebida, água, plantas, cores, para que a gente tenha prazer. A gente tem prazer quando a gente vê, a lua ontem estava maravilhosa, não sei se vocês conseguiram, estava maravilhosa. Há uma paz de espírito, há uma alegria em nós de contemplar as estrelas, a lua. A gente nem consegue ver estrela aqui em São Paulo direito, de tanta luminosidade na cidade. Mas quando você vai para o interior, você fala, nossa, nem lembrava que tinha tanta estrela no céu. Quando você contempla o nascer do sol, um pôr do sol lindo, maravilhoso. Quando você olha para a natureza, as cores, os animais. Deus criou tudo bom. O pecado afetou tudo, mas Deus vai restaurar tudo. Isso não tira a bondade da criação.
Isso não tira a nossa capacidade, o nosso dever de desfrutar da criação. Por isso que é uma visão sobre a criação. Deus é bom, criou tudo bom. Aí veja, comida e vinho na Bíblia significa cuidado de Deus, a provisão de Deus, a alegria, o conforto. O Sheldon, do Big Bang Theory, ele é todo sem noção, né? Ele não tem muito simancol das coisas. E aí ensinaram para ele que quando a pessoa está triste, tem que oferecer uma bebida quente. Então ele é automático, a pessoa está triste, ele fala, vou te fazer uma bebida quente, vou te fazer um chá. Mas no fim, é isso, né? Sabe, é uma coisa tão estranha, né? Como é que um líquido quente traz conforto para a nossa alma? Mas quando alguém te oferece um café, um chocolate quente, um chá, tem hora que você fala, puxa, era tudo o que eu queria. A comida e o vinho, a comida e a bebida, na Bíblia significam o conforto de Deus. O vinho significa a alegria, a provisão da alegria de Deus, que não falta nas pequenas coisas. A roupa festiva e o óleo sobre a cabeça falam também de alegria. Lembra quando o filho perdido volta, o pai fala, troquem a roupa dele, coloquem a roupa mais bonita que a gente tiver. Roupa de alegria, de festa. O óleo na cabeça significa pureza. Lembre-se que o óleo é perfume. Pureza. Santificação. É celebrar a vida nesse momento. Olha Apocalipse 19, lá no 7, 8, Jesus diz, regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória. O anjo diz, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. A igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, se vestiu de linho fino, brilhante, puro. E olha o que diz Apocalipse. O linho fino são os atos justos dos santos. A roupa de linho fino, a roupa de alegria, a melhor roupa, o óleo, fala de pureza, de santificação. Significa que você pode ser santo e desfrutar das alegrias da vida. Você não é pecador porque você dá risada. Você não é pecador porque você gosta das coisas. Tem gente que fala assim, nossa, Deus que me perdoe, mas eu gosto tanto de comer. Não. Você não está passando no pecado da glutonaria, do vício, da falta de controle. As coisas foram feitas para serem desfrutadas. E aí nós chegamos na parte que ele diz, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. E aqui o casamento entra como parte dos prazeres da vida. O casamento não deve ficar fora dessa alegria. Na sociedade antiga, claro, casamentos não eram consumados por duas pessoas que se apaixonavam. Na sociedade antiga, o casamento era um acordo entre duas famílias, e era o casamento, até por bem pouco tempo, casamentos arranjados. Tinham noivos que se conheciam no dia do casamento. Quanto mais se apaixonar era, se tivesse uma bênção maior, se apaixonava ao longo da convivência. Inclusive, dizem, olha que interessante, algumas pesquisas mostram que havia mais felicidade conjugal nos casamentos que eram arranjados do que nos casamentos hoje que as pessoas escolhem. Porque escolhem mal, escolhem nos motivos errados, escolhem cegas pela paixão. E aí, a sociedade de hoje, olha que interessante, Salomão fala, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Ou poderia falar, desfrute a vida com o homem a quem você ama, com a pessoa que você ama. A sociedade de hoje coloca o casamento como uma prisão. As pessoas falam, não casar, um papel, o que vai mudar? Casamento é prisão. A igreja coloca, muitas vezes, uma outra visão, de que o prazer sexual é pecado. Eu vi um caso uma vez de um amigo meu, pastor, que foi aconselhar um casal, recém-casado, e o casal chegou lá, falou, e ele não estava entendendo muito bem qual que era o motivo do aconselhamento. E aí, resumindo, o casal foi lá perguntar como é que eles tinham relações sexuais, porque eles não sabiam como fazer como ter relações sexuais. E aí por quê? Porque foram criados dentro da igreja, pecado. Ninguém se preocupou em falar para eles, olha, agora que vocês vão casar, funciona mais ou menos assim. De tamanho culpa. Eu tinha um amigo na adolescência que falavam tanto contra namoro é pecado, beijar é pecado, pegar na mão é pecado,
que ele começou a sentir culpa de gostar de uma menina. Ele falou, eu gosto da menina e eu sinto como se eu estivesse pecando. Porque a igreja lida muito mal com a área sexual, muito mal. E aí você fala, o que a Bíblia diz? Bom, o próprio Salomão dedicou um livro inteiro para falar sobre os prazeres conjugais da vida sexual conjugal, entre o casamento. Cântico dos Cânticos, a pessoa fala, é lindo porque é Jesus falando para a igreja. Não, não é. A gente pode até aplicar, Israel tinha uma interpretação que era Israel e Deus. Deus era o marido, Israel era a esposa. Tá legal, até serve para alguma coisa, mas é literalmente um livro que fala sobre as descobertas sexuais entre um noivo e uma noiva que vão se casar. E é um cântico de alegria, dizendo, olha, que coisa boa são os prazeres dessa vida. E aqui nós vamos ver algumas coisas que, apesar do histórico, Provérbios, também escrito por Salomão, fala contra o adultério e a impureza sexual. Olha que interessante esse texto de Provérbios 6. Ele diz assim, 23 a 29. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral. Aqui poderia ser do homem imoral. E dos falsos elogios da mulher leviana, ou do homem leviano. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Ô, gente, no mundo de Instagram, de internet, de Tinder, de não sei o que lá, de TikTok, olha esse... Não cobice em seu coração a sua beleza. Eu tenho um amigo que trabalha muito esse tema de família. Ele tem 4 filhos, está indo para o 5º, e fala muito sobre casamento, família, na visão cristã, para o mundo de hoje. Ele detona, o pessoal fala, mas eu tenho que estar pronto. Ele falou, amigo, você tem que casar. Claro, você tem que ter um bom senso e tal. Mas eu preciso esperar, não sei. Se você ficar esperando, você vai ficar 80 anos, não vai casar. Não vai ter filho. Não, mas eu não estou pronto para ter filho. Ele fala, mas ninguém está. Você tem que se preparar. Ele vai contando as coisas, falando, é claro. E é muito legal, porque ele vai confrontando essa visão um pouco infantilizada, hoje, dos homens e das mulheres da nossa geração. E aí, falaram para ele assim, o irmão comprometido que curte foto sensual. Ele falou, rapaz, e o pior é que a rede social ainda denuncia quem curtiu, quem não curtiu, né, as fotos sensuais. Ele falou, isso aí é armadilha de Satanás. Tem uma música aí que o pessoal brinca, né? Então, não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas olha só, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Salomão está falando, você pode ficar se tentando toda hora, ficar, não, eu estou aqui, mas não vou cair, eu estou aqui da beiradinha, mas não vou cair. Ele está falando, não fique brincando com os limites. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia, ou com homem alheio. Ninguém que a toque ou o toque ficará sem castigo. Salomão questiona, ele condena o adultério, ele condena a imoralidade. E vou te falar uma coisa, nós estamos vivendo dias muito mais difíceis, porque a sensualidade e a imoralidade estão em qualquer lugar. Há um toque, há um acesso, há uma página na internet. Antigamente, olha que eu não sou tão velho, mas meus amigos de escola, qualquer coisa, era uma luta para qualquer tipo de moralidade, a gente está falando entre adultos, a gente pode falar. Para qualquer comentário de amiguinho de escola, 8 anos, 9 anos, descobrindo as coisas, descobrindo o sexo oposto. Era uma luta, não tinha internet, não tinha computador, não tinha como. Era um falando, olha, passei na banca de jornal, vi uma capa de um não sei da onde. Antigamente, um beijo no cinema escandalizava. O beijo de 5 segundos numa novela, meu Deus, parou o Brasil para comentar do primeiro beijo na televisão. A censura cortava. Hoje, olha a classificação das séries, olha as cenas, olha como as coisas estão complicadas. E os padrões não mudaram. Está mais difícil para a gente proteger o coração. Está mais difícil para a gente guardar o coração. Para fugir dessas coisas. E aí Salomão dá alguns conselhos de como viver a vida feliz com o amor da sua vida. Ele diz algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, de todas as lutas na vida, uma das coisas mais difíceis são casamentos e famílias que vivem em pé de guerra.
Sabe aquela família que não tem paz? Pais que brigam, irmãos que brigam, pai que briga com filho, filho que briga com pai. Olha o que Salomão diz. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta, ou o marido briguento, é como uma goteira constante. Hoje talvez a gente falaria, essa pessoa é tóxica. Que é a pessoa que fica o tempo inteiro causando problema, o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro agredindo. É uma goteira constante. Que pinga, 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 não para, não para, não para. Relacionamentos abusivos, violência, que gera medo, insegurança, violência física. Lá em Provérbios 21:19 ele diz, melhor é viver no deserto. Olha isso. Do que com a mulher briguenta e amargurada. Melhor se viver no deserto do que com uma pessoa, seja homem, mulher, marido ou esposa, briguenta e amargurada. Como é difícil você viver com pai, com filho, com irmão, com gente da sua família, do seu convívio, amargurado, que quer brigar com tudo. Claro, nós temos que lembrar que não há casamento perfeito. O Tim Keller, no livro dele, maravilhoso, O Significado do Casamento, diz que a gente nunca casa com a pessoa certa. Porque a gente casa e a gente está sempre em transformação. Às vezes até casou com a pessoa, mas aquela pessoa está se transformando, você está se transformando. E ele diz, né, é uma arte do permanecer. Isso vale para o casamento, isso vale para qualquer relacionamento. Entre pais e filhos, porque a gente está sempre mudando. A minha mãe falava uma frase para brincar comigo, pegar no meu pé, ela falava aquela frase dramática, ela falava assim, você já não é mais o mesmo. Eu falava, graças a Deus. Ela falava assim, você não é querendo dizer que eu estava, né, mudado. Eu falei, graças a Deus, né, mãe? Imagina se eu permanecesse que nem 8 anos, 7 anos. Não dá. Ainda bem que a gente muda, ainda bem que a gente cresce. Às vezes a gente piora, às vezes a gente melhora, a gente tem que fazer a avaliação. Mas é um desafio constante. Relacionamentos são desafios constantes, relacionamentos que permanecem. Quantas amizades nossas que permanecem, a gente vai mudando a dinâmica, a fase, o jeito. Uma coisa é você ser amigo com 18 anos, outra coisa é você ser amigo com 40, outra coisa é ser amigo com 60. Uma coisa é você ser filho com 20, outra coisa é você ser filho com 40, outra coisa é você ser filho com 60. Como que a dinâmica vai mudando. E aí Salomão dá uma dica muito interessante de como a gente pode construir as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Olha o que está lá em Provérbios. Você fala, poxa, mas aqui não está falando de relacionamento, mas tá. Com sabedoria se constrói a casa. Provérbios 24, 3 e 4. E com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha só, com sabedoria, primeira coisa. O que é sabedoria? Fazer as coisas do jeito de Deus. Olhar as coisas da perspectiva de Deus. Quando você age como Deus agiria, quando você teme a Deus, você está construindo um lar. Seja mãe, seja pai, seja filho, seja esposa, seja esposo. Quando você age do jeito com temor do Senhor, você olha para aquela situação com temor do Senhor, você está construindo a casa. Aí ele diz, com discernimento se consolida, significa, com discernimento, o que é discernimento? É você olhar para a situação e tentar enxergar além da superfície. O que está por trás? O que está causando? Eu não sei vocês, a Andressa fica brava comigo, que às vezes eu brinco com ela, mas aconteceu de verdade. Teve uma situação que a Andressa estava muito brava comigo, eu não lembro o que era, não é muito difícil, é brincadeira. Ela estava brava comigo, brava, mas eu perguntava e ela não falava nada. Eu falava, caramba, o que está acontecendo? E eu orei. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me revele por que ela está brava comigo desse jeito. Porque eu vi que era uma coisa muito profunda. Eu percebi que não era uma briguinha do dia a dia. Era algo sensível. E eu orei. Gente, eu falo diante de Deus. De repente, na minha mente veio uma situação. E eu falei para ela, eu sei o que está acontecendo. Ela falou, como assim? Eu falei, eu orei e pedi para Deus me mostrar. E Deus me mostrou, o que está acontecendo é isso, né? E ela falou, é. E a gente pôde consertar aquilo. Quando a gente percebe as coisas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário, a situação era que eu tinha pisado na bola. Deus teve misericórdia e me mostrou.
Quando a gente olha com discernimento, se consolida. O que significa consolidar? Significa que não é do dia para a noite. É um processo. É construído. Amizades que são construídas, relacionamentos entre marido e mulher que são construídos, relacionamentos de pais e filhos que são construídos, de filhos com pais que são construídos, vai se consolidando. Aí ele diz, pelo conhecimento, os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O conhecer aqui é conhecer profundamente, é conviver, é saber. É o termo yadá, inclusive é usado para conhecer no sentido que a gente brinca, no sentido bíblico, no sentido marital, conjugal. É conhecer a intimidade sexual. É o mesmo verbo. É um conhecimento profundo. Aí, com conhecimento, a casa, os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E nesse contexto, precioso e agradável não são coisas. É aquilo que Salomão está dizendo lá em Eclesiastes, é a vida, é o compartilhar, são as memórias, são as coisas que os valores que a gente constrói. Provérbios 31 fala do cônjuge, fala da mulher virtuosa, mas, de novo, serve para o marido virtuoso. E fala como o cônjuge pode ser bênção na vida um do outro. Uma poesia que é feita, você sabe que Provérbios 31 é uma poesia, que cada verso é uma letra do alfabeto hebraico, como no Salmo 119, os blocos. E ele fala Salomão fala, lá está escrito que é Lemuel, mas a maioria dos comentaristas diz que é o próprio Salomão. A partir do versículo 10 ele fala, como é que um cônjuge virtuoso, um cônjuge de acordo com a vontade de Deus, mas serve para qualquer relacionamento nosso, de novo, pode ser bênção na vida do outro. Aí ele diz, ele ou ela, no caso ele fala ela, aqui eu vou falar ele ou ela, porque se aplica aos dois, tem caráter. Ele diz, o marido tem plena confiança nela, ou a esposa tem plena confiança nele. Por quê? Porque tem caráter. É uma pessoa de caráter, de princípios. Segunda coisa, aqui é bem importante, não tem medo de trabalhar. Ele diz, acorda cedo, vai trabalhar, enfrenta. Relacionamento, vida, dá trabalho. E você ficar com uma pessoa, seja seu filho, seu marido, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, preguiçoso, é complicado. Então ele fala, olha, não tem medo de trabalhar. Terceira coisa, ele ou ela é generoso. Olha que coisa especial ser generoso. Ele diz, acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres. Depois ele diz, que facilita a vida do cônjuge. Por quê? Porque ele diz lá no versículo 23, e Provérbios 31, o respeito que a mulher traz faz com que o marido sente-se entre os líderes à porta da cidade. Ele fala, ela é tão respeitada, ela faz com que o marido seja tão respeitado, que ele é convidado para sentar diante dos líderes da cidade. Alguém que você vai construir a vida precisa ser assim, alguém que te coloca para cima, alguém que te coloca para frente, alguém que te ajuda a conquistar. No versículo 25 ele diz, ele ou ela sorri diante do futuro. Olha para o futuro e sorri, significa uma pessoa que tem confiança, uma pessoa que tem esperança. No 26 ele diz, fala com sabedoria. No 27 ele diz, cuida das coisas que importam para a família. Cuida do dia a dia da família. 28, é uma pessoa digna de elogios. Ele diz, a boca dos outros, a boca dos filhos enche ela de louvor e de elogio. É uma pessoa digna de elogio. No 30 diz, acima de tudo, teme ao Senhor. E no 31 ele termina dizendo, essa pessoa ela é tão maravilhosa, tão virtuosa, que ela é um testemunho, porque ela é elogiada nas portas da cidade. O pessoal fala, mas fala bem. Você conhece gente assim? Gente que Deus colocou na sua vida, e que você olha e fala, caramba, é uma pessoa que Deus pôs para agregar, para construir. Sabe, na hora do aperto, na hora da situação, você fala, puxa, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser o seu filho, pode ser sua filha, pode ser sua mãe, seu irmão, algum amigo que é um irmão de sangue, ou não. Mas que Deus colocou e está falando, olha, construa a vida, desfrute a vida ao lado das pessoas que Deus te deu. Coma, beba,
vista a melhor roupa, viaje quando a gente puder, glória a Deus, amém. Se Deus te deu, essa pessoa aqui que é generosa, que olha para o outro, que não sei o quê, nunca vai ser fútil. A gente vai olhar e quando puder desfrutar, vai ser um desfrutar temendo a Deus, querendo o melhor da parte de Deus, querendo cumprir a vontade de Deus. Mas, de novo, Salomão diz, a gente não sabe, olha só, ele diz, né? Desfrute a vida com a mulher, com o homem, com o filho, com a filha, com o amigo, a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol, ou seja, aproveite os dias bons, viva os dias bons, porque a gente não sabe quando eles acabarão. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê pessoas, segundo o coração dele, para caminhar com a gente durante a vida, amigos, pessoas próximas, irmãos. Como diz o Roberto Carlos, né? Eu tenho que citar ele, né, Renato? Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Aquela pessoa que fala, olha, e ele fez essa música para o Erasmo, e eles são amigos há tantos anos. Que a gente olhe e fale, puxa, que privilégio, que prazer poder construir a vida com essa pessoa. A sociedade de hoje vende o casamento, principalmente, como uma prisão. Nossa, passar a vida com a mesma pessoa, né? Que loucura é essa? Mas eu acho que, e eu tenho vivido isso, eu olho já para trás o que eu vivi, e penso quando chegar, se Deus me permitir, lá nos muitos anos, você olhar para trás e falar, puxa, que privilégio construir a vida assim. Que privilégio ter amigos que caminharam comigo a vida toda, que privilégio caminhar com meu irmão, com a minha irmã, que privilégio caminhar com meu esposo, com a minha esposa, que privilégio caminhar com meu filho, a minha filha, compartilhar a vida, dividir a vida, e olhar para trás e falar, puxa, valeu a pena. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos ensina. Nesses dias tão difíceis, de tanta sensualidade, de tanto vazio, de tanta futilidade, que o Senhor nos ajude a guardar o coração, que o Senhor nos ajude a guardar os olhos, que o Senhor nos ajude a termos santidade e pureza no nosso relacionamento contigo e uns com os outros. Mas, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a aprender que nós podemos ter alegrias nessa vida e desfrutarmos dos prazeres aqui da vida, da comida, da bebida, das risadas, das boas companhias, das boas viagens, de um bom relacionamento. Isso faz parte do teu plano para nós e isso glorifica ao Senhor. Que o Senhor tire de nós toda a culpa, toda a paranoia, tudo que o sistema religioso tem colocado dentro de nós. E que a gente aprenda que a gente pode ser tão espiritual e tão santo e tão puro, também desfrutando das coisas que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos dê equilíbrio, que o Senhor nos ajude a olhar com calma para todas essas coisas e pensar como nós podemos viver a vida, agradando ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.